Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar aqui de um dos benefícios que mais deixam segurados aí com dúvidas, né? Aposentadoria por incapacidade total e permanente. Então, olha como é importante você saber tudo sobre esse benefício, tá? Para você conseguir essa aposentadoria por invalidez, primeiro você precisa ter aí no mínimo uma carência de 12 meses, tá? Estar contribuindo com o INSS no momento que acontece a incapacidade, tá? Ou estar no período de graça, ou recebendo, por exemplo, algum benefício, exceto o auxílio acidente, tá? Porque o auxílio acidente ele não acumula com a aposentadoria. Estar incapaz de forma total e permanente para o trabalho são exigências e requisitos para você receber o benefício de aposentadoria por invalidez. Agora, como é que é feito essa concessão? É através de perícia médica dentro do INSS. O perito, por exemplo, na primeira perícia que eu tenho, ele pode me aposentar? São dúvidas que nós vamos responder aqui, tá? Existem doenças, tá, que já são conhecidas dentro do INSS, nós já citamos em alguns outros vídeos, que elas aposentam sim, tá? Então, nós vamos citar algumas das principais, tá? Por exemplo, o abdômen agudo cirúrgico, o acidente vascular encefálico, tá? A alienação mental, o câncer, tá? Em estado avançado, cardiopatia grave, cegueira, doença de Paget, né? E a doença de Parkinson. Temos o lúpus, a esclerose múltipla, a epilepsia, todas essas doenças vocês vão ver no vídeo que nós falamos, doença que aposenta, tá? Algumas perguntas são feitas aqui no canal e nós também vamos responder. Por exemplo, né? Qual é o valor da aposentadoria por invalidez? Perde muito? Existem dois tipos de aposentadoria por invalidez, tá, pessoal? Aquela que acontece, por exemplo, num horário de folga, que não esteja relacionado à sua profissão, né, à sua atividade do trabalho, e a dentro do trabalho. E muda, nesse caso também, o cálculo, tá? Para quem se aposenta aí depois da reforma da Previdência, sofreu um acidente ou uma lesão que incapacitou total e permanente, fora do trabalho, fora de um trajeto, quer dizer, na vida pessoal, consegue aposentadoria por invalidez, mas o valor não é o valor integral, tá? Diferentemente no caso de quem se acidenta ou contrai uma doença dentro do trabalho. Outra pergunta, né, é se recebe o salário integral. É aí que nós estamos falando com relação ao valor. Para quem se acidenta ou tem uma doença dentro do trabalho, né, que aconteceu devido à sua profissão, sim, tem direito a receber a integralidade do salário, tá? Qual é o prazo para a aposentadoria por invalidez se tornar definitiva? Ela se torna definitiva, esse segurado vai receber até, no caso, seu falecimento, essa aposentadoria? São perguntas que nós vamos responder aqui, que são feitas aqui no canal, tá, pessoal? Por exemplo, transformar, né, fazer a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Como é que funciona essa conversão? Quando ela é realizada, né? Se o perito constatar, por exemplo, que a doença que era temporária, ela se tornou permanente, tem direito à aposentadoria por invalidez, pode ser, por exemplo, encaminhado para uma reabilitação profissional. Tudo isso nós podemos falar aqui dentro desse vídeo. E a aposentadoria por invalidez, ela pode ser cessada pelo INSS, tá, pessoal? Isso está no artigo 46 e 47 da Lei 8.213, quem se aposentou por invalidez pode sim perder a aposentadoria em certos casos, tá, pessoal? Também não é assim. E caso isso aconteça, você também não deve se desesperar. Existem recursos que você pode utilizar para reverter essa situação. O artigo 43 também dessa mesma Lei 8.213 de 1991 diz que o aposentado por invalidez ele pode ser convocado de tempo em tempo para a realização de exame médico revisional. É claro que existem exceções. Aqueles aposentados por invalidez que já completaram 60 anos, que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, e portadores do HIV. A primeira desvantagem que existe aí dentro da aposentadoria por invalidez seria no cálculo, tá? Mas esse cálculo perde muito quem se aposentou depois da reforma da Previdência, que não seja um acidente de trabalho, que, como nós falamos, que a incapacidade que foi gerada não foi devido à profissão, tá? É muito importante você acompanhar o vídeo para você saber tudo sobre esse benefício, tá? Hoje pode ser que você não esteja nessa situação, mas amanhã pode acontecer, infelizmente, né? Todos nós estamos sujeitos a algo aí que não queremos, a sofrer um acidente, aparecer uma doença, né? Então é muito importante você já saber dessas informações antes mesmo de você precisar, né? Porque se acontecer algo assim, você já sabe quais são os caminhos a tomar, quais são os seus direitos e o que você deve fazer.
vai facilitar bastante a sua vida. Então preste muita atenção sempre aqui nos nossos conteúdos. A aposentadoria por invalidez é causa de suspensão do contrato de trabalho. Portanto, não se admite o rompimento do vínculo empregatício. Olha aí, essa decisão foi dos desembargadores, tá? É diferente, por exemplo, já é uma outra instância da Justiça, tá? Por exemplo, quando você entra na Justiça Federal, você está numa primeira instância, tá? A partir de uma segunda instância já vem os desembargadores. Então, existe uma mística, né? Existe aí um dado popular, muita gente fala, que a aposentadoria por invalidez, depois que a pessoa está recebendo, que o segurado já tem 5 anos recebendo, ela vira eterna. Negativo, pessoal. É com base nisso que às vezes alguns empregadores, algumas empresas, elas rescindem um contrato de trabalho, porque elas acreditam nesse dito popular de 5 anos, a aposentadoria por invalidez, ela é eterna. Não, a aposentadoria por invalidez, ela não é um benefício vitalício. Nós já falamos, às vezes as pessoas olham o código 32 da aposentadoria por invalidez e acreditam que esse código é porque a aposentadoria é eterna, até o segurado morrer. Não é, pessoal, esse código 32, ele só identifica que no caso, a doença ou a lesão que impossibilitou e gerou esse benefício de aposentadoria por invalidez, ele não foi relacionado, por exemplo, às funções habituais, né, ao trabalho desse segurado. Já o 92 não, ele já serve para identificar que a lesão ou a doença que gerou o benefício, ela está relacionada à atividade profissional. Recentemente, né, numa decisão do processo aí, o Tribunal Regional do Trabalho deixou bem claro que o contrato fica suspenso indefinidamente enquanto existir a aposentadoria por invalidez, mesmo que essa ultrapasse 5 anos. Quer dizer, já cai por terra, né, esse dito popular aí. E as empresas ficam impedidas de dar baixa e liberar aí a carteira desse segurado. E outra coisa, o INSS pode sim cancelar a aposentadoria por invalidez, tá? Não existe essa que é vitalício, que ninguém toca, não. Desde que se constate que o segurado, por exemplo, ele ficou em condições de retornar ao trabalho, isso está previsto na Lei 8.213/91, no artigo 46 e 47. Então, o aposentado por invalidez, ele pode sim ser chamado, por exemplo, para passar em pente fino e para passar em revisões, e se o perito constatar que ele não tem mais a lesão ou a doença que gerou o benefício, pode sim dar alta para esse segurado, tá? Agora, nessa questão de, por exemplo, ser chamado para pente fino e revisões, existem exceções, tá? O aposentado por invalidez, que já completou 60 anos de idade, aquele que já tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV, esses estão isentos de passarem em pente fino e revisão, tá? Mas isso serve somente para a aposentadoria por invalidez. O auxílio doença não é assim, tá bom, pessoal? Qual é a desvantagem da aposentadoria por invalidez? Bom, a maior desvantagem é que quem, por exemplo, se aposentou depois da promulgação da reforma da Previdência, entrou na nova forma de cálculos, onde se tira uma média para se pagar o benefício. Houve uma mudança e hoje, aposentado por invalidez, ele recebe 60% do que ele receberia se ele tivesse, por exemplo, com salário no mercado de trabalho. Existe uma perda muito grande. Para os homens que ultrapassarem 20 anos de contribuição, por exemplo, um homem tem 25 anos de contribuição, esses 5 anos excedentes a 20 anos, ele tem direito a 2% por ano que ultrapassar. Quer dizer, se ultrapassou 5 anos, ele tem 2% para cada ano, ele vai receber mais 10%. As mulheres, 15 anos, o que for acima de 15 anos, para cada ano que acrescentar, 2% a mais no valor da aposentadoria por invalidez. Para aqueles que já tinham direito adquirido, esses continuam tendo direito à aposentadoria integral. Uma das diferenças que existe entre o Código 32 e o 92, que é a aposentadoria que acontece a doença ou o acidente devido à função, devido relacionado ao profissionalismo desse segurado, é também nos cálculos para se tirar uma média. Não se cai a aposentadoria para quem tem atividade profissional e sofreu um acidente ou contraiu uma doença devido à sua profissão, esses têm a aposentadoria no valor integral, tá bom, pessoal? Agora, com relação a não poder rescindir o contrato de trabalho, isso deixa
Muitos aposentados por invalidez que conseguiram benefício depois da reforma, desanimados, porque quem tinha muitos anos de empresa, 15, 20 anos de empresa, tem um bom dinheiro para receber, tem direitos trabalhistas a receber, e esses direitos ficam lá suspensos, tá? E uma informação importante: você não pode rescindir o seu contrato, a empresa não pode te mandar embora, você não pode ser demitido, mas você continua tendo direito ao convênio médico da empresa, tá? Isso é uma informação muito importante que as pessoas muitas vezes não sabem. Continuam tendo direito, no caso você e a sua família, ao convênio médico da sua empresa. E esse segurado, ele está recebendo praticamente 60% da renda que ele utilizava, por exemplo, para o sustento da sua casa, da sua família. Fica preso um dinheiro, né, que são direitos trabalhistas, que ele não pode utilizar esse dinheiro, não vai colocar a mão nesse dinheiro enquanto estiver aí recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez no INSS. O que está acontecendo? Muitos têm pedido alta, muitos têm abrido mão até da aposentadoria por invalidez, exatamente por esse motivo, e voltam a trabalhar até com uma sequela, ou mesmo aí machucados, né, que com a sua capacidade de trabalho reduzida, mas preferem assim. Por quê? Porque é uma perda muito grande. Às vezes o que esse segurado recebia já não dava para suprir as necessidades da casa, imagina cair, perder 40% ainda do valor. Quer dizer, fica uma situação muito difícil, e nós até entendemos essa situação. Se você, por exemplo, como nós falamos, você pode perder a aposentadoria por invalidez. Caso você seja chamado para um pente fino, para uma revisão, passou na perícia e o benefício foi cessado, o perito cessou seu benefício, e você não concorde com isso, você tem que entrar na justiça, tá? Constitua um advogado, vá para a Justiça Federal e peça lá para que seja restabelecido o seu benefício. Lembrando que você tem que ter toda a documentação, tá, atualizada, das suas condições de saúde, que ainda não é possível você retornar ao mercado de trabalho. Você tem que ter laudo, você tem que ter histórico cirúrgico, laudos de tratamentos que você fez, caixinha de remédio, e quanto mais próximo, tá, da perícia, no caso judicial, que você vai passar na justiça, melhor a data, tá? Quanto mais próximo esses laudos, essa documentação estiver com a data mais próxima da perícia, muito melhor para você, tá? Se você quiser saber sobre como funciona um processo na Justiça Federal, nós temos vídeo que nós falamos especificamente sobre o assunto, o que acontece, quanto tempo demora um processo, o que é necessário, quais são as fases do processo, se você vai ter direito ou não a receber atrasados, se você tem direito ou não a entrar com recurso, se o INSS pode recorrer. Tudo isso nós temos em vídeo aqui no canal, como eu citei no início desse vídeo, para todos os problemas, para qualquer dúvida que você tiver com relação ao INSS, basta você fazer uma pesquisa aqui no canal, que você vai encontrar um conteúdo que vai elucidar para você, tirar todas as suas dúvidas e lhe deixar atualizado. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha trazido esclarecimento, tirado dúvidas, porque respondemos diversos segurados aqui que fazem perguntas aqui dentro do canal. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Conteúdos diários que podem ajudar você a resolver diversos problemas dentro do INSS. Tem alguma dúvida que não está aqui nesse vídeo? Faça uma pesquisa aqui no canal, na barra de pesquisas, digite qual é a sua dúvida, que com certeza você vai acessar algum vídeo falando sobre o assunto e te mostrando os melhores caminhos que você deve tomar. Não é inscrito no canal, não ativou o sininho de notificação? Faça isso agora, para você ser sempre beneficiado. Como nós falamos, informações atualizadas diariamente, e pode ser aquela que vai te ajudar a resolver aquele problema de semanas ou até de meses que você está tendo dificuldade dentro do INSS. Você só tem a ganhar, e melhor de tudo é que você não paga nada. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado pelo incentivo, pelo compartilhamento, pela interação com o canal. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, muito amor, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.